O corpo da corretora Daiane, que estava desaparecida há mais de um mês na cidade de Caldas Novas, acaba de ser encontrado em estado deplorável. A mãe da vítima, que desconfiava do síndico do prédio, vive um misto de alívio, revolta e dor pela perda absurda da filha. Olha, a gente não queria encarar isso aí, acreditar que esse cara era capaz de fazer isso, sabe? Um cara covarde. Mas que síndico é esse capaz de matar com tanta frieza a moradora? Que se vestiu de síndico, dono do prédio, onde ele mandava e desmandava, onde ele perseguiu a Daiane durante um ano, perseguiu a mim, meu marido, a minha neta. Assim, estava tão óbvio que era ele que eu não queria acreditar. Nem mostrar as câmeras ele mostrou. Imagine como está o coração dessa mãe que perdeu a filha de forma tão cruel. Então, assim, é uma sensação de alívio, de revolta, de dor, é tudo misturado, né? E a revolta não é só minha. A verdade é que a Polícia Civil teve grande dificuldade no início da investigação, pois, no começo, se pensava que era apenas um desaparecimento, mas não era. E na garagem do prédio, onde Daiane desapareceu, só tinha 3 câmeras de segurança apenas e muitos pontos cegos. Horas depois da prisão do síndico e seu filho, o apartamento dele foi arrombado, invadido e depredado. É possível ver muita pichação e os dizeres assassino. O advogado do síndico esteve no local para fazer análise dos estragos e verificar se algum bem do síndico foi subtraído. Ainda não se sabe quem praticou a invasão, mas com certeza é alguém que mora ou trabalha no edifício onde Daiane foi morta. Meu nome é Jorge Lordello e eu tenho um aviso importante para você, hein? A partir de agora, toda terça-feira, às 19 horas, tem live comigo aqui no canal Na Cena do Crime, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas online, hein? E se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde uma desavença entre um síndico e uma moradora cresceu tanto que acabou em uma morte estúpida dentro da garagem do condomínio. E se você quer realmente passar num concurso para a polícia em qualquer lugar do Brasil, eu tenho que te indicar a escola preparatória, o Instituto Oliver, hein? Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, PRF, GCM em todo o Brasil. E olha, além dos cursos que te preparam para você passar no concurso, o Instituto Oliver também oferece curso superior sequencial, curso de tecnólogo, bacharelado, pós-graduação e também o famoso EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos e prestar concurso. Então, acesse o site que está aparecendo aqui na tela, o QR Code ou o telefone, pois você vai ser atendido por um pessoal do professor Oliver, especialmente se você está vindo pelo canal Na Cena do Crime. Conseguimos áudio do síndico falando dos problemas que ele alega que estava enfrentando com Daiane. Como eu já te esclareci que a Daiane está proibida de trabalhar lá no condomínio com hospedagem, eu não vou voltar atrás dessa decisão minha, ela está proibida. Eu recomendo que você encontre outra pessoa para fazer a gestão do seu apartamento, porque com ela não vai dar certo. A recepção não vai prestar serviço, atendimento a ela, não vai entregar chave, não vai entregar ficha, não vai fazer nada. Como você pôde ouvir, o síndico estava pegando no pé da Daiane em qualquer coisinha. Aí eu acho que vale a pena você refletir sobre isso aí, de que lado que você quer estar. Dos dois não tem jeito. Ou se você escolher que é ela mesma que vai ficar gerindo o seu apartamento, ela pode ir lá e pegar as 2 chaves. E aí nós não vamos ficar com chave nenhuma. E a hora que der qualquer problema no seu apartamento, se der um vazamento de água, se der qualquer coisa lá, aí você liga para ela, aí você não liga para mim não, tá? Se der qualquer problema com o hóspede lá, precisar de uma assistência, alguma coisa, aí não liga para mim, que eu vou bloquear o seu telefone, não vou te atender mais. A mãe, quando descobriu que a filha estava morta no matagal, começou a quebrar o hall do prédio onde sua filha residia. Ela perdeu o controle com a notícia. Cadê o jardineiro da desgraça? Cadê, ó?
A corretora de imóveis Daiane Alves Souza, 43 anos, desapareceu de uma hora para outra em Caldas Novas, na região que fica no sul de Goiás. A mulher foi vista pela última vez no prédio onde a família mora, no centro da cidade. E o desaparecimento aconteceu no dia 17 de dezembro de 2025. Guarde bem essa data. Segundo a mãe de Daiane, a dona Nilze Alves Pontes, ela tem 61 anos de idade, no dia do desaparecimento da filha, a corretora foi até o subsolo do prédio para tentar restabelecer a energia, pois o seu apartamento estava sem luz. Imagens de câmeras de segurança mostram Daiane no elevador pouco antes de desaparecer, por volta das 19 horas. Ela entra na cabine enquanto grava um vídeo para uma amiga, sai em seguida e não retorna mais. Daiane estava de chinelo e bermuda, deixou os óculos de graus e os pertences em casa. A mãe da corretora Daiane disse na época, desesperada, abre aspas, a partir do momento em que a porta do elevador abre no subsolo, a gente não tem mais notícia dela. Daiane é natural de Uberlândia, Minas Gerais, mas morava em Caldas Novas há cerca de 2 anos. Segundo a mãe dela, a corretora era responsável por cuidar de 6 apartamentos da família na cidade turística. Ela tinha também procuração para administrar essas locações. Dona Nilze contou que havia combinado com a sua filha Daiane que chegaria a Goiás no dia 18 de dezembro de 2025, um dia antes da filha desaparecer. Olha que coincidência. A última conversa entre as duas aconteceu na manhã do dia 17 de dezembro, quando ficou acertado que elas iriam se encontrar no dia seguinte, pois elas iam discutir questões de locação para o Natal e a virada do ano, que foi agora em 2025. Ao chegar ao apartamento, a mãe não encontrou Daiane, vai vendo. A porta estava trancada, mas ela não foi localizada. A filha da corretora também chegou pouco depois e não a encontrou, o que deu início às buscas e muita preocupação. Naquela mesma noite, a família registrou, sim, boletim de ocorrência de desaparecimento. De acordo com a mãe, o que há de concreto são somente as imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados pela corretora antes do desaparecimento dela. A dona Nilze contou que a filha filmou o apartamento sem energia elétrica e enviou os vídeos para uma amiga dela, dizendo que iria tentar religar o padrão de energia que ficava onde? No subsolo do prédio onde ela morava. Ela em seguida aparece nas câmeras entrando no elevador, ainda conversando, e depois passa pela portaria, fala com o recepcionista sobre a falta de energia e retorna ao elevador para descer lá no subsolo. Dona Nilze relatou que a última imagem mostra a Daiane gravando o vídeo, que sequer chegou a ser enviado à amiga, como se a gravação tivesse sido interrompida de forma repentina por alguém. A mãe destacou ainda que a filha tinha desavenças com pessoas no prédio. Ela contou tudo ao delegado do caso. Ela disse, abre aspas, tivemos no ano de 2025 muitos problemas que geraram processos contra o condomínio do prédio onde moramos, processos que tramitam na Justiça de Caldas Novas. Segundo a mãe, Daiane é solteira, tem uma filha de 17 anos que mora com ela e não teve nenhum relacionamento amoroso recente. De acordo com a família dela, a polícia quebrou o sigilo bancário e identificou que não houve nenhuma transação na conta da corretora após o seu desaparecimento no condomínio. Varreduras no entorno do prédio foram realizadas e não houve qualquer sinal do celular dela. Então, outro ponto que intrigava a família, vai vendo, é o fato da porta do apartamento ter sido deixada aberta por Daiane, mas a porta depois foi encontrada trancada. Várias semanas se passaram e nada de notícias da sua filha. Dona Nilze afirma que pagou até um carro de som para circular pela cidade e cobrar providência das autoridades. Ela queria chamar a atenção, pois a filha já estava sumida há muitas semanas. Além disso, uma manifestação foi realizada em Caldas Novas e outra estava marcada em Uberlândia, na Praça Tuba Vilela,
para sábado, dia 17 de dezembro de 2025, e iria começar às 16 horas, quando o desaparecimento tinha completado, acredite se quiser, um mês, 30 dias. Cartazes foram espalhados pela cidade e também pelas redes sociais. Olha, o que intriga nesse desaparecimento é que Daiane estava tendo sérios problemas com o síndico do prédio. E o nome dele é Kleber de Oliveira, guarda bem esse nome. A minha equipe de produção descobriu que entre fevereiro e novembro de 2025, Kleber ameaçou a integridade física e psicológica de Daiane por meio de vários atos, como, vou te dar alguns exemplos, monitoramento constante dela, perturbação das suas atividades profissionais e pessoais lá no condomínio e acabou atingindo a liberdade e a privacidade de Daiane. A série de perseguições, vai vendo, teve início após um desentendimento entre eles, lá em novembro de 2024, olha, faz tempo, hein? Na ocasião, a corretora Daiane alugou um apartamento do condomínio localizado no bairro Termal, em Caldas Novas, para 2 famílias que totalizavam 9 pessoas. Mas, na verdade, seria um número acima do permitido por unidade, segundo as regras do condomínio que também ela morava. Aí foi toda uma confusão com o síndico. Daiane era, sim, responsável por gerenciar os apartamentos que a sua mãe possuía nesse prédio, que são destinados à locação por temporada para ela poder ganhar o seu dinheiro. E a partir dessa desavença pessoal, o síndico passou a perseguir reiteradamente a vítima, usando da sua condição de síndico, de administrador, para colocar dificuldade total e qualquer requerimento que Daiane fazia era recusado pelo síndico. Locação, né? No caso, quem estava cuidando lá era a Daiane, né, sua irmã. Porém, a Daiane, ela descumpriu reiteradas vezes as regras lá do condomínio e, por fim, ela acabou, além de descumprir as regras, passou a faltar com respeito para comigo e também para com os funcionários. Ou seja, passando por cima de todas as regras e, inclusive, querendo passar por cima das pessoas também. Olha, sabe quando a pessoa acaba levando o problema para o lado pessoal? Gente, foi exatamente isso que aconteceu e esse problema foi crescendo, crescendo, crescendo. Entre as práticas para dificultar a vida da corretora Daiane estavam, por exemplo, solicitação de manutenção tinha que ser feita de forma presencial, mediante requerimento com assinatura reconhecida em cartório. Ou seja, se você tem e-mail, WhatsApp, mas não, ele colocava essa burocracia só para irritar a sua desafeta. Mas, infelizmente, com a Daiane para gerir os negócios não dá certo. Dá certo que ela não sabe respeitar a regra e tal, e ela fechou as portas lá, eu não consigo, eu não tenho diálogo mais com ela me ofendeu demais da conta, fez muita coisa errada comigo lá, então com ela eu acredito que nunca mais eu vá conversar com ela, porque eu não aceito, tudo tem limite, né? De acordo com a polícia, o síndico também monitorava toda a movimentação de Daiane e também dos hóspedes dela no condomínio. E ele fazia isso ele ficava vigiando o sistema de vigilância de câmeras e enviava as imagens para a irmã dela. Qualquer irregularidade, ele já começava a criar confusão. Gente, a verdade é que esse síndico pegou uma birra tremenda de Daiane e passou a infernizar a vida dela. Só que esse problema foi crescendo, crescendo, crescendo e absurdamente acabou em morte. Só para você que me assiste ter uma noção, o síndico sabotava os serviços de água, internet, gás, eletricidade dos apartamentos que eram geridos por Daiane. Ele fechava registros, desligava padrões de energia e desconectava os cabos. Veja a que ponto chegou essa rixa entre eles. Mas é claro que ninguém poderia imaginar que esses desentendimentos poderiam acabar numa morte fria e calculista. Daiane, percebendo a perseguição ilegal
que estava passando levou todas essas provas que ela conseguiu para a polícia e também levou ao Ministério Público local. E dessa forma, o síndico Kleber passou a responder processo criminal pelo crime de stalking, que consiste na perseguição reiterada, seja de forma presencial ou forma virtual. Essa lei, que é nova, prevê prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa, mas a pena pode ser aumentada pela metade em alguns casos, como, por exemplo, se a vítima for criança, adolescente, idoso ou mulher. Mas o que eu vou te contar agora é totalmente impressionante. Daiane também passou a ser processada criminalmente pelo seu desafeto síndico, que registrou o BO contra ela. Eu chamo isso de guerra de BOs. O Ministério Público também denunciou Daiane pelo crime de violação de domicílio. A maior confusão, hein? De acordo com o promotor, o Dr. Cristiano Menezes da Silva Caires, a corretora Daiane teria invadido a sala do síndico após bater na porta de vidro. A denúncia do MP afirma que, nesse momento, ela estava totalmente alterada. A atitude que ela cometeu aconteceu depois que o padrasto de Daiane, que chama-se Arnaldo Silva, entrou no escritório junto com Kleber para tratar de um possível vazamento em um dos apartamentos que ele possuía lá também. Ao entrarem, Kleber fechou a porta da sua sala. Logo em seguida, Daiane quis entrar no local na marra, pois a porta estava fechada. Na madrugada de quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026, o síndico do prédio, Kleber de Oliveira, e o filho dele também, que nós levantamos o nome, é Maicon Douglas de Oliveira. Ambos foram presos suspeitos do crime de homicídio contra Daiane. Além deles, o porteiro do prédio foi conduzido coercitivamente para a delegacia para prestar depoimento ao delegado. O corpo da corretora Daiane foi encontrado em situação de ossada, a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, ou seja, do apartamento onde ela morava, 15 quilômetros através de uma estrada, o corpo dela foi encontrado no mato. Segundo a apuração da Polícia Civil, o local onde o corpo foi abandonado foi indicado pelo próprio síndico Kleber de Oliveira, ou seja, o síndico confessa e fala para a polícia: bom, a casa caiu, vamos lá aonde eu desovei o corpo de Daiane. Veja todo o trajeto apontado pelo síndico, que resolveu contar tudo, pois na verdade ele sabia que não adiantava mais negar o sumiço de Daiane. O corpo dela foi localizado em estado avançado de decomposição, dentro de matagal ao lado de uma rodovia. Ou seja, se o síndico não indica o local da desova, seria, na verdade, muito difícil a Polícia Civil localizar o corpo de Daiane. Minha equipe de produção teve acesso ao depoimento do síndico e você vai ter acesso agora a tudo que ele falou. Kleber disse que não planejou o crime. Ele contou ao delegado que ele estava no subsolo do prédio que administra, momento em que a corretora Daiane desceu até o subsolo. E ao sair do elevador, eles tiveram uma discussão, uma desavença, um bate-boca. E aí, ele ficou muito nervoso e acabou matando a corretora Daiane, colocando em seguida o seu corpo na carroceria de um carro que ele tem, que estava no estacionamento, que é uma picape grande, que ele possui. E aí o que ele fez? Rapidamente, escondendo o corpo dentro do seu carro, ele deixou o prédio, deixou a cidade de Caldas Novas, pegou uma rodovia estadual e depois de trafegar por 15 quilômetros, abandonou o corpo de Daiane no matagal. A Polícia Civil continua as diligências tentando descobrir aonde está o celular de Daiane, que até agora não foi localizado, e o síndico Kleber não conta o que ele fez, aonde ele escondeu ou aonde ele jogou o aparelho, o smartphone. Olha, é importante você saber que o filho do síndico também foi preso, pois estaria dando algum tipo de apoio ao pai, apesar que parece que o filho não participou do assassinato, até agora não tem provas nesse sentido. Só que outra pessoa que foi detida foi o porteiro do prédio que trabalhou na guarita no dia do desaparecimento de Daiane. E ele tinha dito à polícia que não sabia de nada. E agora ele está tendo que dar muitas explicações. A polícia quer saber se esse porteiro
acobertou o assassino ou não. Veja esse desenho esquemático para você ter uma noção da distância do prédio ao local onde o síndico escondeu o corpo de Daiane na mata. Olha, quero dizer uma coisa para você que mora em prédio ou administra condomínios. Nesse caso, ficou claro que a falta de mais câmeras de segurança na área do subsolo e também na entrada e saída de veículos dificultou muito, o trabalho da Polícia Civil. Ficou claro na fala do delegado que o síndico sabia direitinho onde tinha câmera e onde não tinha. E assim, ele deve ter induzido a vítima Daiane a ir no local sem monitoramento e assim teria praticado o assassinato sem ninguém ver. O síndico, depois de matar Daiane, a coloca na caçamba da sua picape sem ninguém ver. Foi malandro em não usar o elevador depois. Você vai ter acesso agora a uma conclusão importante do delegado de polícia do caso. O DVR foi apreendido até para a gente poder certificar que não houve qualquer tipo de adulteração e se houve, qual foi, em que momento foi, se existiam imagens que porventura pudessem estar perdidas e não tenham sido passadas para a Polícia Civil, para que a gente pudesse entender. Então a ideia da perícia ali foi certificar se houve ou não adulteração, e se houve, por que houve, e se não houve, descartar essa hipótese de qualquer envolvimento no sentido de adulterar as imagens. Se existiram imagens que não foram passadas, ou se porventura transcritas, até que a gente pudesse analisar a completude das imagens que existiam no DVR em comparação com as imagens que a gente tinha, foi solicitada a perícia. E aí o resultado dessa perícia, assim que concluído, vai ser analisado e oportunamente divulgado. Olha, a última informação que a gente levantou é que o síndico Kleber Rosa de Oliveira, acusado de matar Daiane no subsolo da garagem do prédio, teria levado o corpo da vítima já morta por ele pelas escadas para evitar registro das câmeras de segurança. Você que me assiste e mora em condomínio sabe que é bastante comum problemas e picuinhas entre moradores, síndicos, zeladores e até porteiros. Em muitos casos sai bate-boca. Em outros, chegam até a ter empurrões, vias de fato. Em casos mais agudos, as pessoas se atracam fisicamente. Mas não podemos esquecer que a história do Brasil mostra que já tivemos tentativas de homicídio e vários homicídios dentro de condomínios. Por isso, toda cautela é pouco na relação que a gente deve ter com pessoas no local onde você mora. A gente nunca sabe se estamos lidando diante de um psicopata ou de alguém tremendamente violento ou perturbado. Não podemos esquecer daqueles que usam drogas e podem ter um surto de uma hora para outra. Portanto, fica aqui o alerta do Jorge Lordelo. E agora chegou a hora tão esperada, pois eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse caso pavoroso? E se você mora em prédio, mora em condomínio, já aconteceu alguma confusão feia aí no seu condomínio? Se aconteceu, por favor, conta pra gente resumidamente nos comentários. E pra gente fechar com chave de ouro, eu peço que você nos dê aquela força bacana. E é fácil, é só você se inscrever no canal Na Cena do Crime. E já aproveita o embalo e deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Olha, e se você conhece pessoas que gostam de consumir True Crime com riqueza de detalhes, então manda o nosso link para eles via WhatsApp ou através das redes sociais.